Pessoal, eu estava vendo no Discord quem vai fazer o curso da Alura de programação de jogos, aquele gratuito que é só se inscrever. Eu vi o pessoal, muita gente falando que não sabe programação ainda. Então, eu resolvi fazer esse pequeno tutorial de JavaScript, bem simples, só para pegar os primórdios da linguagem, tá? Mas para conseguir ter uma ideia de programação. Então, primeira coisa que nós temos que fazer é onde nós vamos rodar nosso JavaScript. Tá? No curso vai ter o ambiente próprio do curso, que é online e funciona beleza e tem cara de jogo. Mas para a gente aprender os primórdios da linguagem, o jogo é uma coisa muito avançada. Então, vamos para uma tela bem mais simples. Aqui no Google, eu procurei por JavaScript Online Editor. Olhei vários deles aqui e tem um bem interessante que é esse REPL.it. Tá? Esse carinha aqui, se eu clicar aqui, ele vai abrir com REPL.it Languages JavaScript. Vai ter um problema, porque isso aqui ele vai criar um arquivo local lá no servidor que vai ser apagado cada vez que alguém entrar nisso aqui. Então vamos apagar esse language aqui e deixar só o site mesmo. REPL.it, REPL.it. Tá? Ele vai entrar nesse negocinho aqui. Vamos colocar em Start Coding e selecionar Node.js. Node.js é JavaScript em forma de programa, tá? Diferente do que daquele JavaScript que a gente usa como um auxiliar do HTML. Esse aqui ele consegue rodar só o JavaScript sem a ajuda do HTML junto. Então já nos ajuda a fazer isso aí. Node.js, tá? Selecionamos Node.js aqui e Create Reply. Tá? Agora, olha aqui, ó. Ele criou aqui, ó, como um usuário anônimo e colocou um nome aleatório para o nome do meu programa. Tá? Então, tudo que eu fizer nisso aqui não vai ter outras pessoas entrando aqui. Vai ter um nome aleatório ali. Então vamos começar. Primeira coisa, o seguinte. Eu quero mostrar para vocês uma mensagem de erro. Tá? Então eu vou escrever aqui erro. Erro não faz parte da linguagem JavaScript. Se eu tentar rodar um comando chamado erro, ele vai apresentar esse negócio vermelho arroxeado aqui para me dar um soco na cara e dizer que eu estou errado, tá? Que eu fiz um erro. E ele está me dizendo o seguinte: erro não foi definido. Eu não conheço erro, não conheço a definição de erro, tá? Erro não é nada para mim. Então, eu vou, primeira coisa, tentar escrever alguma coisa na tela, certo? Então, vamos ver. O comando para escrever na tela não, no console, porque essa área aqui é o meu programa, essa área aqui é o meu console, certo? Meu JavaScript está rodando sozinho. Então, eu quero escrever alguma coisa nesse console. Isso vai ser uma coisa que a gente não vai usar depois no curso da Alura, a não ser para a parte de debug do jogo. Se a gente fizer algum erro, logar as coisas no console é interessante para a gente descobrir aonde que pode estar o erro. Então é importante saber como escrever alguma coisa no console. Então vamos lá. Eu quero escrever no console. Então, como o JavaScript, apesar da gente não se aprofundar em orientação a objeto, é uma linguagem orientada a objeto, então algumas coisas a gente tem que usar objetos para fazer. Escrever no console é uma delas. Então é no console que eu quero escrever e aí eu quero que se logue alguma coisa lá. Tá? Então eu quero escrever o número 10 ali, por exemplo. Certo? Fiz o programa console log 10 e vou mandar rodar. Olha ali, ó, ele escreveu o número 10 aqui na tela. Tá? Agora eu quero escrever o meu nome. Console.log Guilherme, certo? E vou tentar rodar. E eu recebi um erro dizendo que Guilherme
não está definido. Pô, mas eu não queria que Guilherme fosse um comando. Eu queria que o Guilherme fosse um texto. Então é importante a gente diferenciar texto de número. Então, olha aqui, ó. Eu vou dar mais um comando para vocês que é o barra barra. Barra barra significa que isso é um comentário, tá? Barra barra é comentário, certo? Se eu escrever isso aqui, ó, escrevi comentário. Comentário, vocês sabem, não é um comando do JavaScript, que os comandos são em inglês. E aí eu vou tentar rodar isso aqui e continua dando erro no Guilherme. No 10 ele já passou do comentário. Não teve problema nenhum. Então o truque é o seguinte. Número, ele escreveu sem problema nenhum lá. Mas para eu escrever texto, eu tenho que colocar entre aspas. Tá? Então boto aspas no início, aspas no fim. E agora se eu tentar rodar, ele vai colocar lá 10 Guilherme. Tá? E se eu quiser escrever o número entre aspas, ele vai escrever? Vamos testar. O bom do console log é que a gente pode testar o que quiser. Se funcionar, vai sair no console. Se não funcionar, vai dar aquele erro. Mas a gente não morre por causa disso. Tá? Então, não tenham medo de errar. Não tenham medo de ser curiosos. Tá? Então, se der ali, console log o 10 entre aspas. E mando rodar aqui o programa. O que aconteceu? Ele escreveu 10, Guilherme, 10. Só que olha a diferença desse 10 aqui. Ó. Esse 10 está em branco. Esse 10 está em laranja. Tá? Normalmente, num programa em JavaScript, não vai ter diferença nenhuma entre um e outro. Mas nesse terminal aqui, eu achei uma coisa muito interessante, que o 10 numérico está em laranja e o 10 texto está em branco. Então os textos ele está escrevendo em branco, os números ele está escrevendo em laranja. Isso nos ajuda muito a entender as coisas, certo? Então agora vamos para o próximo. Vamos começar com aritmética. Vocês lembram da história do computador, né? O computador surgiu lá nos anos 40, no fim da Segunda Guerra Mundial, e ele surgiu porque as calculadoras da época eram muito lentas para poder fazer cálculos de balística na guerra. Tá? Então inventaram o computador para fazer isso. Só que no fim ele acabou sendo lançado quando estava terminando ou já tinha terminado a guerra. Né? Então nós vamos começar aqui com matemática. Operações. Deixa eu botar tio aqui para ficar bonitinho. Aritméticas. A primeira operação aritmética que nós aprendemos na escola é a adição. Então vamos começar aqui. Adição. A adição, o sinal é um mais, certo? Então se eu botar aqui console.log 10 mais 5 e mando rodar. Apareceu ali 15. Aham, muito bom. Ele fez o cálculo de adição para mim, certo? Outra operação que a gente usa muito é o inverso da adição, que é a subtração. Então, se eu colocar aqui, opa, a subtração é um menos, tá? Tracinho, é aquele do lado do zero no teclado do computador. Console.log 10 menos 5, tá? E mando rodar aqui. Beleza, 10 menos 5 igual a 5. Se eu quiser, para a gente ver números diferentes, 10 menos 2, roda aqui, 8. O próximo que a gente vai ver é a multiplicação. Multiplicação tem uma coisa, tá? A multiplicação, o sinal de multiplicação que a gente usa na escola, normalmente é o ponto, né? Ou não bota nada, certo?
Só que nos Estados Unidos, que é onde foram criadas as primeiras linguagens de programação, o ponto é divisor de decimais. Então, eles não usam a multiplicação como um ponto, e sim como um... Não sei se eles usam na aula, mas na linguagem a multiplicação é um asterisco, tá? Então, se eu colocar aqui console.log 7 vezes 8 e rodar aqui o programa, ele vai me sair 56. 7 vezes 8, 56. Beleza. Opa, eu dei um enter no console. Vamos para o próximo aqui. Próxima coisa que a gente tem é a divisão. Divisão. Uma coisa muito importante aqui. A divisão é uma barra, tá? Não é aquele sinalzinho de um tracinho com bolinha em cima e embaixo. Não. Quando a gente vai fazer coisas na programação, é uma barra divisão. Então, console.log. Vamos fazer aqui assim, 20 dividido por 5, tá? E eu vou rodar isso aqui. O que ele fez? 20 dividido por 5 igual a 4. E se eu tivesse posto 20 dividido por 3? Ele vai fazer exatamente igual a calculadora de vocês. Ele vai trazer o resultado depois da vírgula, tá? E vai arredondar no último dígito que ele conseguir. Certo? Isso é o tipo numérico que ele vai trabalhar aí. Ele vai imprimir o número e vai arredondar, se for necessário. Tá? Um outro operador muito interessante, que às vezes a gente precisa, tá? Que ajuda muito, é o resto da divisão. Tá? Que é o sinal de porcento. Esse sinal aqui, para esta linguagem, ele significa resto da divisão. Então vamos lá. Se eu quiser saber qual é o resto da divisão de 20 por 3, console.log 20% 3, tá? E mando rodar. Olha aqui o que ele vai mostrar, 2. 20 dividido por 3 dá 18, o resto 2, certo? Não, desculpa, 20 dividido por 3 dá 6, né? 18 seria o inteiro da divisão ali, né? E com mais resto, 2. Que 3 vezes 6, 18, mais o resto 2, 20, certo? Então, essa é a parte de coisas que a gente tem aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Só ver se tem nesta linguagem. Não sei se é assim, se vai funcionar ou se vai me dar erro. Não deu certo. Aqui. Isto aqui é outra coisa interessante também. Funciona, tá? Então, deixa eu colocar aqui, que é a potência. 2 elevado na 4 me resultou 16. Então, o que é isso aqui? 2 vezes 2, que seria 2 elevado ao quadrado, dá 4. Vezes 2, que seria elevado ao cubo, dá 8. Vezes 2, que é elevado na 4, vai dar 16. Fechou certinho, tá? Então, a gente tem também potências aqui, certo? Então, estas são as operações que a gente vai trabalhar, tá? Se eu quiser outras coisas, mais adiante a gente vê. Mas, por enquanto, nosso console está sendo gerado as operações ali,
Tá? Bom, agora nós temos uma outra coisa. Isso aqui tudo está muito bonito, né? Mas a gente tem uma operação muito legal, mas que eu vou apresentar lá depois. Por enquanto, nós vamos ver aqui assim. Nós estamos trabalhando com operações aritméticas. E às vezes a gente precisa de uma coisa chamada variáveis. Porque eu não quero ficar colocando minhas expressões direto lá para ele trabalhar como uma calculadora. Eu não preciso de um programa, certo? Eu só preciso de uma calculadora. Agora eu vou apresentar para vocês uma coisa chamada variáveis. Variáveis é o seguinte: o computador, todo mundo já tem um computador, certo? Vocês sabem que um computador, ou já viu pelo menos, um celular que é um smartphone que não deixa de ser um computador de bolso. Ele tem duas memórias, não é? Quando a gente compra um celular, por exemplo, um Samsung M20, que é o celular que eu tenho. É um celular de R$1.000, eu acho que não chega mais a R$1.000 esse celular, tá? Deve estar 700 pila. Que tem 3 GB de RAM, de memória RAM, e 32 GB de memória de armazenamento. Qual é a diferença da memória RAM para a memória de armazenamento? Memória de armazenamento é onde eu coloco os meus programas, certo? Então lá seria no meu computador o meu disco rígido. É o lugar onde eu vou gravar as coisas, tá? Queiram para elas, porque a memória do computador tem um defeito muito grande. Quando tu desligar ele, ela zera, certo? A memória RAM do computador. Ela é extremamente rápida, mas ela não é persistente. Ela não fica nada gravado nela quando tu tirar a energia dela. Se o teu celular, tu tá no meio de um jogo lá que foi feito sem gravar coisas no armazenamento do jogo, e tu, por exemplo, um joguinho de ação, olha assim, tu tá no meio da fase, teu celular cai da mão e abre a tampa e salta a bateria fora. Quando tu voltar pro jogo, vai voltar onde estava bem antes da queda, e não naquele horário da queda, porque não salvou na memória persistente, né, na memória de armazenamento, aquela informação do jogo, tá? Variáveis são a forma de vocês acessarem aquela memória RAM do computador, a memória rápida, tá? Mandar salvar um arquivo aqui é a forma de acessar a memória persistente, mas não é o que nós vamos fazer aqui agora, certo? Vamos para a próxima aqui. Variáveis. Então, variáveis, eu posso usar qualquer palavra desde que não seja as palavras-chave da linguagem, tá? Então, por exemplo, quando a gente começa a estudar equações e tal, a gente tem uma incógnita que a gente chama de x, certo? Então, eu vou botar x aqui. A minha primeira variável vai se chamar x. X igual a 10, certo? Eu dei um valor para x. E agora eu vou mandar imprimir o valor de x. Tá? E vou mandar rodar. O que aconteceu aqui? Ó? 10. Numérico. Certo? Que é o que estava em x. E uma variável, ela tem esse nome porque o valor que está dentro dela não precisa ser fixo. Tá? Uma constante tem um valor fixo. Uma variável tem valor variável. Então, se eu pegar aqui mais adiante e botar que o meu x é igual a 5 e mandar console.log x, o que vai acontecer aqui agora? Quando eu mandar rodar, ó, agora o x igual a 5. Tá? Então, sempre que eu botar aqui, ó,
Esse igual vem daquela ideia da equação, mas não é exatamente uma equação. Isso a gente está dizendo que o x está recebendo o valor 10. Se eu quiser que o x receba outro valor, eu boto lá x igual a outro valor. E tem mais uma coisa. Se eu quiser que x receba o valor que ele tinha antes, mais 10. Tá? Eu estou botando espaço para ficar bem fácil da gente ler. A linguagem aceita tanto que eu escreva assim, que nem eu fiz aqui, sem espaço, ou que eu escreva assim, com espaço. Ela aceita os dois, tá? Então aqui, ó, eu quero botar aqui x é igual ao valor que x tinha antes mais 10. Ou seja, ele vai fazer este cálculo aqui, x mais 10. Quanto que é x? É 5. Mais 10, 15. Então eu vou pegar esse 15 e gravar na variável x. A partir de agora, x é 15, não é mais 5. Tá? Se eu pegar aqui e colocar de novo, x é igual a x mais 10. Certo? Então o que eu fiz aqui? Ó? X era 5, x mais 10 igual a 15, grava no x, x agora é 15. Aí eu vou pegar 15 mais 10, vai dar 25. E aí eu vou gravar na variável x. Para provar isso, se eu chegar aqui e colocar console.log x, o que vai acontecer se eu mandar rodar aqui? 25, como a gente tinha calculado, certo? Então, a isso a gente chama normalmente de contador, tá? É uma variável que vai contando, tá? Se ele fosse 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, ele seria um somador, um somatório. Mas quando ele... Desculpa, ao contrário. Esse aqui é um somatório, somador. Somador ou somatório. E se a gente quer que ele só conte de 1 em 1, por exemplo, aqui eu vou fazer aqui, ó, x é igual a x mais 1. E eu vou pegar isso aqui, copiar ele, Ctrl C, Ctrl 1, 2, 3, 5 vezes, certo? Eu tinha 25 nesse valor de x aqui, ó, certo? X, esse aqui começa com 25, porque é o que veio daqui. Mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, 5 vezes, tá? Se eu colocar aqui console.log x, o que vai acontecer aqui? Eu vou rodar, ele foi para 30, porque ele somou mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Isto aqui é o que a gente chama de contador. Tá? Não é uma coisa que envolva a linguagem. Contador e somador são coisas que a gente usa em qualquer coisa, certo? Mas é assim que a gente implementa essas coisas aqui na linguagem. Tá? Então, isso é a minha variável. Tá? Agora, se a gente quiser somar, olha que coisa bonita. Vou chegar e fazer assim. Vou dizer assim, eu quero somar console.log 10, o número 10 mais o texto 10. E aí, o que vai acontecer aqui? O que será que vai acontecer no nosso programa? Run. 1010 em texto. Tá? Porque o que acontece aqui? Sempre que vocês tiverem um texto, tá? Um texto, este sinal de mais aqui, ele não é uma soma. Tá? Sempre que tiver, isso aqui se chama string, o nome da variável, do tipo, tá? Mas vamos chamar de texto que é mais fácil da gente compreender. Então, a gente tem o seguinte, isso se chama concatenação de
strings, textos, tá? Ele é o mais. Então, sempre que tiver um mais, ele não vai somar valores, ele vai somar textos. Ou seja, vai pegar um texto e adicionar mais um texto. Quando a gente adiciona um texto ao outro, a gente bota um texto do lado do outro. Ou seja, se a gente colocar aqui aquela história lá do console.log 20 mais 20. Quanto é 20 mais 20? Se for texto, é 2020. Tá? Nosso ano é 20 mais 20 em texto. Tá? Então é 20 concatenado com 20. Por favor, não chamem de 20 mais 20, que 20 mais 20 é 40, né? Tá? Mas é essa a ideia. Então eu posso juntar num texto, se eu pegar uma variável numérica e concatenar ela num texto, ela vai ser transformada em texto na hora de ser exibida, tá? Na hora de ser alocada para a memória, o que quer que seja. Então é importante a gente saber que soma de textos, na verdade, a gente está só colocando um texto do lado do outro. Está juntando os textos, botando um junto do outro. Só isso, tá? Vamos lá. Próxima coisa aqui, agora que a gente fez operações aritméticas, a gente vai começar com a gente fez as operações aritméticas, operações de concatenação de string. Se vocês quiserem detalhar, o JavaScript até aceita que vocês façam subtração de strings, mas aí ela vai tentar converter para numérico e fazer um cálculo. Então vai ser meio complicado de usar. Melhor não usar, tá? Então, quando vocês estiverem trabalhando com strings, o único sinal que vocês têm de operação é a concatenação, tá? Mais adiante, se vocês quiserem se aprofundar na linguagem, dá para brincar um monte com texto, com funções que brincam com texto. Mas não é agora a hora da gente fazer isso, tá? Vamos para o próximo, então, que são operações booleanas. Operações... Eu vou chamar de lógica booleana. Tá? Bom, se vocês conheceram alguma coisa da história do computador, vocês sabem que o computador era feito a válvulas, e a válvula só tem dois estados, ou ela está acesa ou está apagada. E quando o computador foi transistorizado e reduzido, a lógica continua a mesma. Ou seja, tudo que a gente está fazendo aqui no computador, na verdade, ocorre eletricamente, passando corrente ou não passando corrente. E que se fez a ideia de ser binário. O computador, dentro dele, ele só conhece binário. Passa corrente ou não passa corrente. Inclusive, a lógica dele é essa. Passa corrente ou não passa corrente. Se passar corrente é verdadeiro, se não passar corrente é falso. A primeira coisa aqui da nossa lógica booleana é o seguinte. Ela vai retornar verdadeiro. Verdadeiro é igual a true. E falso é igual a false. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu cheguei aqui nesse nosso último x aqui, ou melhor ainda, vamos botar de volta aqui. X é igual a 50. Tá? Eu botar esse espaço ajuda a leitura. Botei x igual a 50. Aí eu vou verificar. Se eu fosse verificar aqui assim, x é menor que 100, o que vocês responderiam? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? É true, certo?
Agora me veja, um número que é menor do que 100, seja que seja verdadeiro, né? E vou perguntar assim, ele é maior do que 80? Ele é menor do que 100, certo? Fiz a pergunta. Ele é maior que 80? 50 é maior que 80? Não. E vocês lembram que a gente aqui, ó, bota aqui, ó, x é igual a 50, para definir o valor de x. Então, se a gente quer verificar se o x é igual a 50, fazer a pergunta do x igual a 50, a gente tem que ter um outro operador. Então, em JavaScript, a gente usa duas vezes o igual. X igual a 50, aí é uma pergunta, tá? E aí ela vai ser verdadeira. Então, se eu colocar aqui, vamos ver se eu consigo colocar isso, se vai sair certo. Console.log x menor que 100 e vou rodar o programa. True, certo? Vamos para a próxima. Console.log x maior que 80 e a outra console.log x igual a 50. Vamos rodar e ver todas essas nossas operações. X menor que 100, true. X maior que 80, false. X igual a 50, true. Beleza. Então, esse é o funcionamento nosso das coisas. E aí nós vamos pegar o nosso primeiro comando que vai tirar essa linearidade do nosso programa. O primeiro comando que tira a linearidade do programa é o if. Que significa um se, né? Se... se acontecer alguma coisa, a gente vai fazer alguma coisa, certo? Então nós vamos fazer o seguinte. X é igual a 10. Eu quero saber se x é par ou ímpar, certo? Então vamos lá. If. E aí a estrutura do if é o seguinte. If. Uma lógica booleana. Então eu vou botar aqui, em vez desse C aqui, eu vou fazer assim. If condição. Se houver uma condição e ela for verdadeira, a gente abre chaves, digita os comandos e depois else, abre chaves de novo e digita outros comandos. Tá? Comando seja console, x e tal. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu quero que x... eu vou perguntar, x é par? Para ele ser par, nessas operações aritméticas aqui, adição, subtração, multiplicação, divisão, resto da divisão ou potência, a gente pode usar uma para descobrir se o número é par bem facilzinho? Sim, ele vai ser par se o resto da divisão por 2 for 0, certo? Que 2 dividido por 2 dá 0, 3 dividido por 2, o resto é 1, 4 dividido por 2, o resto é 0, 5 dividido por 2, o resto é 1. Então, quando o resto da divisão por 2 for 1, ele é ímpar. Quando for 0, ele é par. Então, eu posso botar assim. Ó. If x, resto da divisão por 2, ou seja, é 0, igual a 0, o que eu vou fazer? Para facilitar a nossa leitura, a gente faz assim, ó. Eu abri e fechei chave, certo? Eu dou um enter, ó. Tá vendo o que aconteceu aqui, ó?
ele me colocou mais para dentro aqui, ó. Isso se chama indentação. Ó, isto é indentação. O código fica mais para dentro. Dentro em inglês, in. Por isso em inglês é indent e a gente traduz para indentação, tá? Bom, então agora nós vamos escrever o que vai acontecer dentro dessa chave. Fica fácil, tá vendo que aqui no cantinho aqui, ó, ficou uma linha, ó, ele desenhou uma linha. Isso nos ajuda a entender que tudo que eu botar aqui vai depender desse if. Tudo que ficar para trás dessa linha vai depender desse if. Então se eu colocar assim, ó, se x é par, então nós vamos fazer aqui assim, ó, console.log e vamos escrever o seguinte: x é par. Tá, verdade. Mas eu gostaria que ele me escrevesse também quanto que é x. Então vamos fazer mais um console log aqui. Console.log aspas. Vamos escrever assim: pois x vale. Botei um espaço aqui. E agora, o que eu quero fazer? Eu quero botar o valor de x na mesma linha aqui. Então, eu vou ter que fazer aquele negócio da concatenação de strings aqui. Eu vou pegar esse texto, pois x vale mais o valor de x. Certo? Bom, vamos rodar. Pá! X é par, pois x vale 10. Ótimo! Agora eu vou botar x igual a 11 aqui no meu programa. E rodar. E não apareceu nada. Poxa vida. Eu precisava que, se o x não fosse par, ele escrevesse que é ímpar. Certo? Então, eu vou colocar aqui else. E abro de novo as chaves. Tá? Console.log x é ímpar. Opa, aspas e aspas. Tá? X é ímpar. Console, opa, aqui eu escrevi condição. Console.log aspas, pois. Agora eu queria fazer assim, ó, pois 11 é ímpar. Mas aí eu tenho que substituir esse 11 por x, pelo valor de x, né? Então o que eu vou fazer? Vou apagar esse 11, colocar aspas e aspas. E aqui nesse espacinho eu vou colocar mais o valor de x e mais outro texto. Eu estou concatenando 3 textos aqui agora. O pois, o valor de x e o é ímpar. Tá? Então agora se eu rodar isso aqui, ele vai me escrever aqui, ó, x é ímpar, pois 11 é ímpar. Então se eu escrever 12 aqui agora e rodar, ele vai me dizer que x é par, pois x vale 12. Eu boto 13 aqui e rodo, x é ímpar, pois 13 é ímpar. Certo? Então, coloquei mensagens diferentes conforme o valor de x. Isso é o que faz o if. Tá? Então agora nós vamos para o segundo comando que muda a linearidade do nosso programa. Qual foi a primeira quebra de linearidade? Executar isso ou executar isso.
Quando ele executar isso, ele não executa isso. Quando ele executar isso, ele não executou isso. Tá? Porque o if serve para essas coisas. If e else, essa é a ideia dele. Vamos para o próximo pedaço do programa aqui, que é a segunda quebra de linearidade. É a parte chamada loop. Então, o que acontece? Eu quero, por exemplo, somar todos os números de 1 a 20. Tá? Somar todos os números de 1 a 20. Então, primeira coisa, eu preciso fazer o seguinte. Lembra que a gente falou aí em contador e somador ou somatório? Então nós vamos começar assim. Primeira coisa, nosso contador não vale nada. E o nosso somador também não vale nada. Tá? Agora vem o primeiro loop que a gente vai aprender. O primeiro loop que a gente vai aprender se chama while. Tá? While. O while. Tá? A estrutura dele, eu vou botar aqui assim. É o while. Abre parênteses, condição, fecha parênteses, chaves e dentro das chaves comandos. Tá? Bom, isso aqui, o que vai acontecer? Ele vai executar esses comandos enquanto essa condição for verdadeira. Tá? Um while que se usa muito em jogo é o while true, ou seja, enquanto a condição for verdadeira, enquanto o verdadeiro for verdadeiro, ou seja, o while true, ele vai ficar rodando isso. O jogo não vai parar nunca. Jogo de cartucho de Atari, por exemplo. Tá? Ele vai ficar rodando sempre. Então tem um while true ali em algum lugar. Tá? No caso, nós não queremos fazer isso. Nós queremos somar todos os números de 1 a 20. Então, eu vou fazer o seguinte. O while, enquanto o meu contador for menor ou igual a 20, deixa eu pensar aqui. Aí nós iremos do 0 ao 20. Nós vamos estar somando 0 também. Não é isso que eu quero. Então meu contador tem que começar como 1, né? É do 1 ao 20. Então enquanto o meu contador for menor ou igual a 20, eu vou fazer os seguintes comandos. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer. Somador é igual a somador mais contador. Por quê? Quando o meu... Posso botar ponto e vírgula no final ou não botar. O JavaScript permite os dois, tá? Quem está acostumado com Python não bota ponto e vírgula no final. Quem está acostumado com Java bota ponto e vírgula no final. Tá? Então, tanto faz. Somador igual a somador mais contador. Ou seja, meu contador é 1, meu somador é 0. O que vai acontecer na primeira vez que eu passar aqui, né? Contador 1, somador 0. Primeira vez que eu passar aqui, ele vai pegar esse meu somador, vai receber o seguinte valor: 0 do somador mais 1 do contador. Então ele ficou 1. Vai gravar no contador. Próximo passo, nós vamos fazer uma outra coisinha aqui. Porque isso aqui, sempre o contador vai continuar 1. Aí eu vou ser 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1 e não vai parar nunca mais. Não vai sair nunca desse loop. Tá? Vai entrar em loop mesmo o programa. Vai travar e ficar em loop. Certo? Então nós vamos pegar aqui e fazer o seguinte. Contador é igual a contador
mais 1. Certo? Que é aquele negócio que a gente falou lá em cima, contador mais 1. Tá? Então agora, a primeira vez que ele passar aqui, ele vai pegar assim, ó, contador igual a 1, somador igual a 0. Aí ele vai fazer aqui, somador igual a somador mais contador. Vai pegar 0 mais 1 igual a 1, gravar em somador. Agora somador é 1. Contador igual a contador mais 1. Então contador era 1, agora vai ficar 2. Então ele vai pegar 1 mais 1, 2, gravar em contador. Próximo passo que ele vier aqui, ele vai verificar. Contador é menor ou igual a 20? É, porque ele é 2. Então ele vai pegar aqui, somador, que é 1, né? O somador vai receber o somador, que é 1, mais os 2 do contador vai dar 3. E vai gravar aqui. Então eu não quero só que ele conte, eu quero que ele me mostre passo a passo o que ele está fazendo. Para isso, eu preciso colocar no console .log, eu escrevo que somador é igual a somador. Opa, mais somador. Ou se eu quiser, valor do somador é igual a somador, tá? Vamos ver o que acontece nisso aqui. Run. Olha, ó. Valor do somador igual a 1, valor do somador igual a 3. Aí ele vai pegar mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15, mais 6, 21, mais 7, 28, e foi assim. Até 190 mais 20, 210. Então aqui a gente já começou a fazer um programa de... Vamos contar quantos comandos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 comandos. 7 linhas, se a gente considerar o fecha coisa. Que deu 20 linhas de resposta. Agora eu quero fazer diferente. Eu não quero que ele imprima isso, então eu vou comentar esse console.log aqui. E só no final eu vou dizer assim, ó. Console.log somatório dos números de 1 a 20 é mais somatório. É somador, né? Mais somador. Run de novo. Somatório dos números de 1 a 20 é 210. Tá? Então, agora eu fiz o contrário. Antes eu tinha feito um programa com 7 linhas que imprimia 20 vezes no meu console. Agora eu fiz um programa com mesmas 7 linhas, né? Que são comandos mesmo, e que imprime só uma, que é o resultado final daquelas 20 interações que ele fez. Então tudo isso a gente pode ir fazendo. A gente que diz o que o computador vai fazer. Tá? Isso aqui é um tipo de while muito específico, que é um while com contador. Um while com contador a gente pode substituir por um loop for. Tá? E o contador não necessariamente é de 1 mais 1, por exemplo. A gente pode fazer um contador com pulos. Então, digamos assim, eu quero fazer o mesmo programa, só que somando só os números pares de 2 a 20, daí no caso. Porque 1 é par, né? Então eu quero que o meu contador comece em 2 e ele seja somado de 2 em 2. Vamos ver aqui assim. E rodar. Olha aqui, ó. Ele começa em 2
e ele vai somando 2 em 2, ou seja, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, tá? Olha aqui, ó. Somatório dos números pares de 2 a 20 é 110, porque é o 2 mais o 4 mais o 6 mais o 8 mais o 10 e por aí vai. Se não, eu poderia fazer o seguinte aqui. Quais são imprimir os números pares de 2 a 2. Eu boto aqui assim, eu vou tirar essa informação e eu quero imprimir os números pares. Então eu quero que o console log, sempre que eu quiser imprimir, eu vou dizer o console.log, né? Porque a gente aqui está trabalhando com console. Eu quero que ele imprima o valor do contador, não do somador. Contador, tá? Que o contador é que está indo de 2 em 2. E aí eu mando rodar aqui o programa. O que vai acontecer? Olha aqui, ó. 4, 6, 8, 10, 12, porque eu mandei imprimir isso aqui, ele foi até 22, porque eu fiz depois da soma. Então isso está errado. O que eu vou fazer aqui? Marco isso aqui, Ctrl X para tirar, Ctrl V para colocar, porque eu tenho que imprimir antes de somar, certo? Porque eu já começo no 2. Então agora eu vou rodar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. A última coisa que eu vou fazer vai ser somar o contador, tá? Fiz a mesma coisa, seguinte, todos os números pares de 2 a 20. Quando eu tenho loop com contador, loop com contador, ele é igual ao for, tá? E o for, ele é for condição, não, desculpa, valor inicial, ponto e vírgula, condição, e o comando do contador, tá? Então aqui, ó, se a gente for olhar o seguinte, olhando nesse loop while, valor inicial do contador, contador igual a 2. Condição, contador menor ou igual a 20. Comando do contador, né, o comando de acréscimo do contador. Comando de acréscimo do contador. Foi o contador igual a contador mais 2. Então, se eu fizer isso aqui, olhem bem que eu vou escrever a mesma coisa de uma maneira diferente. For contador igual a 2, ponto e vírgula. While, né, que seria o while, contador menor igual a 20. Viu que eu pus espaço, não pus espaço, ele vai funcionar igual, tá, pessoal? É só para... Os espaços são para facilitar ou complicar a leitura, depende de cada um, tá? Então façam da maneira que vocês forem fazer, ou se vocês estiverem em equipe, façam conforme a equipe quiser, né? E depois o final é contador igual a contador mais 2, certo? Assim, dentro aqui, depois eu tenho que botar aqui chaves, comandos e chaves, tá? Então aqui mesma coisa. Eu vou pegar aqui e botar meus comandos. Qual era o meu comando que eu queria dentro do for? Era o console.log contador. Console.log contador. Tá? Vamos ver se vai fazer repetir exatamente a mesma coisa ali.
Run. Olha lá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Depois 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ele fez a mesma coisa. Só que, em vez de eu ter feito todo esse monte de linhas aqui, eu fiz só isso. E dá para simplificar mais ainda. O Java, JavaScript, todos eles vieram do C. Que eu posso implementar contadores e somadores de uma forma mais resumida. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou fazer o do somador aqui. Em vez de eu colocar somador é igual a somador, tá vendo que tem duas vezes o somador aqui, e depois o sinal de mais, eu posso pegar isto aqui, somador mais... Eu vou fazer o seguinte, vamos fazer aqui assim. Eu quero usar isso aqui para fazer o meu somador também. Somador igual a 0. Tá? E aí eu vou colocar o seguinte. Antes de logar o contador, eu vou dizer que o somador... Eu queria fazer o seguinte. Somador igual a somador mais contador. Mas é longo isso. Ele tem o mais igual e o menos igual. Tá? Que ajuda nesse negócio. Somador mais igual significa somador é igual a somador mais. Mais igual ao contador. Tá? Então, e aqui no final, se eu botar o... Vou copiar isso aqui para cá. Só para não ter que digitar tanto. O somatório dos números pares de 2 a 20 é o somador, né? Tá? Então vamos rodar. PAN, somatório dos números pares de 2 a 20 é 110, que a gente já tinha visto antes, né? Tá? Então, ele fez a mesma coisa ó, aqui. Somador igual a somador mais contador é a mesma coisa que somador mais igual a contador. Então aqui no for, eu posso colocar também aqui, ó, mais igual 2. Tá? Mais igual a 2. Simplificou bem mais, né, pessoal? Tá? Ó, deu o mesmo resultado. Para provar que é a mesma coisa. Tá? E quando for mais um, a gente tem mais uma coisinha. Que é... eu vou fazer outra que é assim. Vamos melhorar mais um pouquinho ainda aquele nosso for ali. Vamos começar assim. Ó. Vamos voltar para aquele somatório dos números de 1 a 20. Certo? Então vamos começar aqui. Somador é igual a 0. Tá? For. Eu quero que o contador comece em 1, então. Contador é igual a 1. Ó, tá vendo que eu boto espaço ou não boto espaço? Depende de como vocês quiserem. Eu me perco mais com essas coisas aqui. Eu prefiro sem os espaços, tá? Mas a maioria do pessoal prefere com. Contador menor ou igual a 20. Tá? E nós temos mais um comandinho bem legal, que é o contador mais mais. Isso significa mais igual a 1. Ou contador é igual a contador mais 1. Esse mais mais significa mais 1. Ele mesmo mais 1. Então nós vamos fazer o seguinte. Agora nós vamos ver tudo que nós vimos na nossa aula até agora. Então nós vamos lá. Somador igual a 0. Contador igual a 1. Certo? Eu quero somar somente os números pares de 1 a 20. Tá? No somador. Ou melhor assim. Vamos fazer duas variáveis. O somador é igual a 0. E o somador de pares... Isso é uma coisa que a gente costuma usar. Ó, quando
o nome da variável é com duas palavras ou mais, a primeira palavra é letra minúscula. A segunda palavra em seguida, em diante, são com letra maiúscula, porque ainda não pode botar espaço no nome da variável. Tá? Então o somador dos pares é igual a 0 também. Tá? Então, nosso primeiro comando aqui vai ser que o somador mais igual ao contador. Contador. Tá? Somador mais igual ao contador. Contador. Tá? Depois, a gente quer verificar se o contador for par, a gente tem que somar com o somador dos pares. Então, if contador resto da divisão por 2 for 0, então, o que nós vamos fazer? O somador dos pares mais igual ao contador. Tá? Então agora o somador dos pares só vai ser somado ao contador se o contador for par. Tá? Então, ao final do nosso for, nós podemos ter dois console logs. Tá? Console.log somatório de todos os números de 1 a 20 é igual a mais somador, que é a variável que a gente fez com os somadores, né? Por que ele está me dando erro aqui? Somatório, todos os números mais somador. Vamos ver aqui. Depois nós vamos ver o que vai dar de erro. Console.log somatório dos pares de 2 a 20 é igual a mais somador de pares, tá? Estranho isso aqui. Não é por causa do somador. Vamos ver. Ele tá me indicando erro aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tem erro, tá em vermelho aqui, tá com uma cobrinha vermelha aqui no final disso aqui. Nós vamos descobrir o porquê disso tentando rodar. Ah, aqui faltou colocar o mais. Mais somador, que eu tinha antes. Vamos tentar rodar. Não tem erro. Isso aí foi o editor de texto que achou que é erro. Mas olha aqui, ó. Somatório de todos os números de 1 a 20 igual a 210. Somatório dos pares de 2 a 20 igual a 110. Então a gente, com um loop de for, a gente conseguiu fazer duas somas diferentes. Tá? E aí no if nós temos mais 3. No if, no while, em toda a nossa lógica booleana, nós temos mais uma coisa também, tá? Daí é para o while e para o if.
Tá? Até dá para ser lá no for também, mas não é muito comum, não é de se usar isso. Que é ter várias variáveis sendo analisadas. Tá? Então, por exemplo, é o seguinte, eu tenho uma companhia aérea e eu preciso saber se o avião vai conseguir voar. Tá? Para o avião conseguir voar, ele tem que ter um número mínimo de passageiros e uma quantidade X de combustível para nossa, né, para nossa. Então vamos botar assim. Eu tenho um avião lá que o número mínimo de passageiros é igual a 100, tá? Eu estou voando com 747 ali, ele tem muito lugar e não vale a pena para a companhia fazer esse voo se tiver menos que 100 passageiros. Vale mais a pena pagar hospedagem para eles num hotel até o dia seguinte e daí botar eles num outro voo que daí vai dar os 100 passageiros. Tá? Então o mínimo de 100 passageiros. Como é um 747, ele vai precisar de combustível mínimo, ele vai sair daqui, ó, ele vai do Rio de Janeiro até Natal, por exemplo. Tá? Ou vai de Porto Alegre até Natal. É um avião que tem combustível para tanto. Eu vou chutar um número, eu não faço a menor ideia se o avião carrega isso ou não carrega, tá? Eu não sou piloto, mecânico, nada de aeronaves, então eu não sei. Eu vou chutar um valor, tá? Mas vamos colocar aqui assim, o mínimo de combustível para esse voo é de 300 toneladas. Vamos botar assim, mínimo de combustível para, vamos botar aqui assim, do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte é de 300 toneladas. O mínimo de combustível do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Norte é igual a 200 quilos. Tá? Vamos fazer assim. E o mínimo de passageiros do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte é de 100. Mas o mínimo de passageiros do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Norte, RJRN, não precisa ser tantos, com 80 já é suficiente para voar. Tá? Então, eu quero saber if estou aqui no Rio Grande do Sul e eu tenho 120 passageiros, então eu quero saber se 120 é maior ou igual que o mínimo de passageiros do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte. Eu vou colocar a letra E aqui, tá? E o combustível que eu tenho de 280 toneladas é maior ou igual que o mínimo de combustível do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte. Tá? Vou escrever então o seguinte: se for, eu vou dar um console.log voo
RS, RN, decolando. Tá? Então, só isso. Se não, ele nem vai dizer qual é que o voo vai sair. Então, agora nós vamos ver o seguinte. Uns operadores lógicos. Mais operadores lógicos. Os operadores lógicos são o E, que é igual a 2 E's comerciais. Tá? O OU, que é igual a 2 pipelines, tá? É aquele no teclado ABNT, fica lá do lado esquerdo do Z, tá? E o não é igual a um ponto de exclamação, tá? Então esses são os operadores lógicos que a gente usa. Então vamos substituir o nosso E aqui, porque se eu tentar rodar isso aqui, o que vai acontecer? Ele vai me dar um erro que o E ele não reconhece. Ó. Ele botou uma setinha embaixo do E e deu um erro de sintaxe. Então nós vamos pegar, em vez desse E, vamos substituir pelos 2 E comerciais. Então, se o mínimo de passageiros for alcançado e o mínimo de combustível for alcançado, ele vai dizer que o voo está decolando. Então, vamos rodar aqui. Não falou nada. Ó. O último texto que nós temos é aquele dos somatórios. Ele não falou que estava decolando. Por quê? Porque eu tinha aqui, ó, 120 é maior do que o mínimo de passageiros, que é 100. Mas a tonelagem de combustível mínima é 300. Ah, eu digitei errado aqui, não era 280, era 380 que eu tenho aqui de combustível. Agora eu vou rodar o programa de novo. Ah, o voo do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte está decolando. Tá? Porque ele tem agora o mínimo de passageiros e o mínimo de combustível. Tá? Mas vamos brincar mais o seguinte. Eu tenho um ônibus agora. Lotação. Lotação igual a 40. Um ônibus cabe 40 passageiros. Pronto. Ponto. Quando o ônibus lotar, ele tem que sair. Não pode ficar lá esperando porque não pode, é viagem intermunicipal, não pode ter gente viajando de pé. Ponto. Tá? Então a lotação é 40. O número de passageiros agora é 20. Tá? E o alarme do horário é igual a false. Tá? Então nós vamos lá. Se o número de passageiros for maior ou igual que a lotação, ou se o horário for verdadeiro, o horário que der o alarme acontecer. Tá vendo aqui que eu não estou dizendo assim se ele é igual a true? Porque eu vou fazer essa comparação aqui, eu vou receber um true ou false, que já está sendo armazenado aqui em true ou false. Então, não preciso verificar se ele é igual a true. Tá? Então, se atingiu a lotação, o ônibus pode sair. Se chegou na hora, o ônibus tem que sair. Tá? Então, vamos rodar aqui o programa. O que vai acontecer? Não aconteceu. Tá? Mas agora, meu número de passageiros... Vamos fazer um forzinho aqui para... botar uma variável genérica i igual a 1, só para contar interações. I menor igual a 3. I mais. Isso é uma coisa que vocês vão ver muito for sendo feito assim com a variável i. Tá?
eu indentei, subi, eu botei mais para lá. E nós vamos fazer o seguinte: a cada vez que acontecer isso, o meu número de passageiros mais igual a 20. Tá? Meu número de passageiros soma 20. Depois, sempre que um ônibus sair, enquanto não chegar no horário, vai chegar outros ônibus, tá? E aí meu número de passageiros é igual a 20, só que se o ônibus sair, ele pode sair e entrar e vir outro ônibus. Tá? Então ele vai ter que vir outro ônibus, então o número de passageiros, quando vier outro ônibus, passa a ser igual a 0, certo? E vamos rodar nosso programa, ver o que acontece. Ó, saiu um ônibus só, tá? Então agora nós vamos fazer mais uma outra coisinha. Nós vamos repetir nosso if aqui. Aqui embaixo, tá? Beleza. Vamos repetir nosso if aqui e ver se vai mudar alguma coisa. Não vai mudar. Opa, mudou? Ah, é porque ele somou aqui no final. Tá? O número de passageiros ele somou no final antes de verificar. Tá? Então vamos fazer aqui para 2 só. Só para ter certeza de que não vai só sair um ônibus, certo? Então agora aqui o horário do alarme passou o horário, ficou verificando o número de passageiros, né? Ficou aqui fazendo esse loop aqui até que desse o horário do alarme. O horário do alarme igual a true. A partir desse momento, o alarme tocou. Então, o que vai acontecer agora? Ó, saíram 2 ônibus. O primeiro que lotou e o segundo que foi para... saiu sem estar lotado, mas saiu por causa do alarme. Tá? Então, essa é uma forma da gente verificar que assim, ó, se tiver um ou, tá? Se isso for verdadeiro, o resultado de tudo é verdadeiro. Se isso for verdadeiro, o resultado de tudo for verdadeiro. Se os dois forem verdadeiros, o resultado de tudo é verdadeiro. Só se os dois forem falsos é que o resultado é falso. Ao contrário do e. O e tem que os dois ser verdadeiro para ser verdadeiro, senão sempre vai ser falso. Tá?